Quase todos nós tivemos animais de estimação ao longo de nossas vidas. Eles eram nossos amigos, companheiros que nós valorizávamos na vida. Eram nossos pequenos filhotes de pelos, nossos filhos. Eles nos proporcionavam alegria e felicidade e não pediam nada em troca, além de serem amados. Será que os animais têm espíritos e continuam após a morte? Alguns afirmam que sim, e que foram reunidos com eles após terem uma experiência de quase morte. As histórias a seguir são dessas experiências pessoais. Isso foi um pedido especial de uma telespectadora que recentemente perdeu seu animal de estimação. Eu sei que isso não é o normal do canal, mas estou fazendo uma exceção. Essas histórias também terão EQMs nelas, então o canal não está se desviando muito do caminho usual. Morgan A. compartilha sua experiência envolvendo seu cachorro Tramp e como ele salvou sua vida. Eu estava passando por momentos difíceis financeiramente e naquela época estava prestes a perder minha casa. Minha eletricidade foi cortada por falta de pagamento. Aqui no Alasca, isso não é bom nos meses de inverno. Eu peguei emprestado um gerador para fornecer eletricidade para a casa. Ele alimentaria meu fogão a óleo para aquecer a casa. Eu estava quebrada, mais do que apenas financeiramente, pois minha fé estava desmoronando com todos os eventos desafortunados que continuavam acontecendo. Meu amigo e eu colocamos o gerador na garagem que estava ligada à casa. Ligamos o gerador e depois fomos para dentro da casa. Não sabíamos, mas os vapores estavam entrando na casa e nossas mentes entraram em um apagão parcial. Não estávamos pensando claramente. Bem, perto da manhã eu me levantei, não me sentindo bem, e tropecei até o banheiro, onde desmaiei e caí no chão. Por algum motivo, meu amigo Neil acordou e veio me verificar. Todos estavam preocupados comigo, por causa de todos os eventos infelizes que estavam acontecendo em minha vida. Ele percebeu sobre os vapores na casa e foi me procurar quando descobriu que eu não estava no quarto. Ele me encontrou em uma poça de sangue onde eu tinha caído no chão do banheiro. Ele tentou me mover, mas não conseguiu. Então pegou o celular e ligou para pedir ajuda. Esta história tem muito mais, mas não consigo digitar com muita precisão. A ortografia é um problema particular. Então espero que você me ligue e eu vou preencher as partes faltantes. De qualquer forma, eu saí do meu corpo durante essa experiência e me vi com meu cachorro Tramp, que tinha falecido um mês antes. Eu não estaria aqui agora se não fosse por Tramp. Aquele cachorro é a coisa mais próxima de mim no mundo inteiro. Tramp já tinha me salvado antes, e aqui estava ele, fazendo isso de novo, mesmo depois de estar morto. Você terá que me ligar para o resto, pois choro muito quando penso nisso. Acredite em mim quando digo que foi meu cachorro Tramp quem salvou minha vida, não os paramédicos que vieram para a casa. Mary descreve como testemunhou cavalos e cães, brincando juntos no céu. Enquanto eu estava no chão e os golpes continuavam chegando, prendi a respiração, pensando que minhas costas parariam de subir e descer e eles pensariam que eu estava morta ou desmaiada. Assim que meus pulmões pareciam estar pegando fogo e eu precisava de ar, o rosto da minha filha de 9 meses apareceu diante de mim e uma calma me envolveu. Então houve um momento muito pequeno de total escuridão, e então me vi caminhando para cima através de um túnel antigo de pedra e terra que tinha uma luz branca brilhante no final. Antes de chegar à luz, as pedras e a terra se transformaram nos céus com todas as estrelas. Instantaneamente, eu conhecia todos os seus nomes e propósitos, e pareciam como se fossem seres vivos com uma razão para serem criados. Um em particular me disseram que era minha estrela de nascimento. Tudo estava dentro de um batimento cardíaco, mas parecia como se o tempo tivesse parado. Você sabia das coisas de uma vez, mas separadamente também. Um anjo estava caminhando ao meu lado direito comigo o tempo todo e me disseram que ele era meu anjo da guarda. Eu vi toda a minha vida como se estivesse assistindo a um filme. Havia uma fronteira invisível que você não podia ver, mas entendia que não deveria atravessá-la ou não poderia sair.
Cavalos e cães estavam brincando juntos e quando paravam pareciam me encarar e então voltavam a brincar. Me disseram que estavam verificando se eu era a pessoa que estavam esperando e que haviam amado enquanto estavam na terra. Então vi bebês até onde a vista alcançava e mais um pouco. Eles eram nossos preciosos bebês abortados, disse o anjo. Mas quando disse a ele que eram de idades diferentes, ele me disse que você não fica bebê, mas crescerá até cerca de 34 ou 36 anos. Me disseram que eu precisava absorver a palavra enquanto estava na terra, porque não poderia me aproximar de Deus na grande sala do trono até atingir certo nível de conhecimento. Eu poderia aprender lá, mas isso retardaria minha jornada. As pessoas estavam indo para um grupo de árvores. As folhas pareciam exatamente com folhas de magnólia, mas eram cerca de 2 pés de comprimento e mais finas. Elas agarravam um galho em seus braços e cheiravam com longas e profundas respirações. Elas estavam cheirando as folhas para a cura das nações. Perguntei o que isso significava, e o anjo então me disse para procurar. E apenas sorriu quando disse a ele que minha mãe costumava me dizer isso o tempo todo, quando eu perguntava como soletrar certas palavras, e ele disse, eu sei. Então o anjo fez um gesto para que eu entrasse, e uma tristeza intensa me invadiu, o que era tão diferente da paz total que senti. Os sentimentos eram extremamente intensos e definitivos. Disse a ele que não conseguia entrar. Ele não entendia porque eu não queria continuar, já que continuava dizendo, mas você não entende, você tem que entrar. Então eu disse a ele que se eu entrasse, meus bebês nunca conheceriam o Senhor. E então o anjo agiu como se estivesse ouvindo outra pessoa que eu não conseguia ouvir. Ele sorriu para mim e disse que eu tinha permissão para retornar se quisesse. A próxima coisa que soube foi estar de volta no chão com a dor e os golpes. Havia um anjo que me protegia, e era tão enorme que eu tinha o tamanho de uma criança de 2 anos, comparado a um homem de 2 metros pairando sobre mim. Ele me disse que seu nome era Cannon, e para ficar quieta, e começou a soprar em minha nuca, e comecei a ficar quente. Um homem foi dominado pelo medo, e Cannon o puxou para a porta para sair. Depois que ouvi o registro tocar, e o sino da porta soar, eu queria dormir. Eu tinha perdido muito sangue e podia ouvir o som de ossos se quebrando na minha cabeça quando eu me mexia. Cannon continuava me dizendo para levantar e não dormir, mas eu não conseguia me levantar. Lembro-me dele me dizendo para levantar e eu dizia que não conseguia. Então ele me pegou e lembro-me de suas mãos sendo do tamanho da minha caixa torácica, enquanto ele me arrastava até o telefone público e meu pé esquerdo estava arrastando atrás de mim. Enquanto ele soprou em mim pela última vez, eu acordei e percebi que tinha sido assaltado. Eu estava ensanguentado por toda parte, e enquanto pegava a moeda que estava presa na parte de baixo do telefone, liguei para a operadora e disse que tinha sido assaltado e estava ensanguentado. Um carro de patrulha estava a caminho naquele momento. Os policiais tiveram a visita de um anjo que ocupava todo o banco de trás do carro deles e lhes disse para chegarem rápido até mim porque eu estava machucado. Ainda hoje não consigo andar em cascalho por causa do som que me lembra o de ossos se quebrando. Agora tenho déficit de atenção grave e tomo medicamentos e dou um pulo quando alguém se aproxima por trás de mim. Também sou muito conhecido por conseguir ver anjos e demônios ao redor de uma pessoa e consigo ler a vida de uma pessoa como se estivesse escrita em um livro e tudo o que tenho que fazer é ler em voz alta. Então os encorajo por causa do que estão passando atualmente, com o conhecimento do que está prestes a acontecer com eles. É assustador para mim porque apenas Deus conhece nosso futuro e ser usado é uma grande honra e levo meus dons muito a sério. Eu nunca fiz isso antes do meu ataque. Estive lá no paraíso? Sim, eu gostaria de poder engarrafar a fragrância do paraíso que permeava a ambulância, minhas roupas, meu cabelo e a sala de emergência por 3 dias. Ainda paro automaticamente toda vez que um dos aromas chega ao meu nariz.
Outro dia descobri qual era um dos odores. Era o incenso. Jonathan G. disse que viu seus antigos cachorros e gatos. Isso ocorreu durante o meio de maio. Eu tinha ido para a sala de emergência no Hospital dos Veteranos em uma tarde de quinta-feira, com dor no peito que não passava. No dia seguinte, eles realizaram um teste de estresse que não consegui completar. Então foi induzido quimicamente para acelerar meu coração para o teste. Na manhã seguinte, que era um sábado, o cardiologista passou pelo meu quarto e fez o exame de estetoscópio usual. Ele ouviu meu coração e me disse que estava agendado para uma angioplastia, stent, na segunda-feira. Um café da manhã muito sem graça foi entregue quando ele estava saindo e comecei a comer um waffle quando a dor no peito começou a ficar muito intensa. Continuei apertando o botão de chamada errado da enfermeira e, depois de um tempo, quando ninguém veio, saí até o posto de enfermagem, que ficava perto do meu quarto, preocupado com minha situação. Eles, é claro, disseram para eu voltar para a cama e todos os tipos de técnicos, enfermeiros e o médico estavam lá dentro de momentos. Foi então que, pelo que acredito, por um momento muito breve, tive uma experiência estranha, incomum. Todas aquelas pessoas que estavam me atendendo, de repente desapareceram, e minha mãe estava sentada do lado esquerdo da cama ao meu lado, com meu pai em pé, ao lado dela. Não percebi quem eles eram no início porque eram ambos muito jovens, final da adolescência ou início dos 20 anos. Havia outras pessoas atrás deles. Eu não conseguia me concentrar nelas por causa de uma luz brilhante vinda de algo como um buraco de minhoca, cornucópia, objeto em forma de chifre da abundância atrás deles. Havia figuras de pessoas saindo dele em minha direção, mas eu não conseguia dizer quem eram devido ao brilho extremo da luz vinda desse objeto. Então fui distraído por figuras à minha direita, que eram todos os meus antigos animais de estimação, cães e gatos que tinham morrido, se amontoando para chegar até mim. Eles me deram a impressão de que acabara de chegar em casa de uma longa viagem, pois pareciam muito animados em me ver. Tive tempo para olhar para minha mãe, e então tudo desapareceu, e todo o pessoal do hospital estava lá me tratando. Fui levado às pressas para a sala de emergência de uma unidade cardíaca próxima, onde me disseram que a artéria entre meu coração e pulmões estava quase completamente bloqueada e um stent foi colocado com outro stent feito na segunda-feira. Sandra E. disse que viu animais sentados ao redor do riacho e bebendo, e ela conseguiu acariciá-los. Eu tinha 11 anos e estava brincando com minha amiga da escola no bairro dela. Muitas casas estavam em construção. Estávamos entediadas e decidimos entrar em uma das casas em construção. Entramos na garagem e subimos 3 andares até o sótão. Havia uma meia roxa no telhado. Era a era da meia roxa do Donny Osmond, e minha amiga queria pegá-la. Para chegar até ela, tivemos que rastejar pelo sótão até o buraco no telhado onde a lareira seria instalada. Para chegar a esse buraco, tivemos que andar pelas vigas que estavam forradas com drywall na parte inferior para o teto do 3º andar. Minha amiga chegou ao buraco no telhado e eu estava logo atrás. Ela se ergueu até o telhado e eu estava indo em seguida, só que pisei no drywall debaixo de mim em vez de andar nas vigas. O drywall cedeu e embaixo estava o buraco de 3 andares, onde a lareira seria construída. Eu caí os 3 andares. No primeiro andar, meu rosto bateu na viga e quebrou meu nariz na base do meu cérebro. Não havia motivo para o osso não ter atravessado meu cérebro. Então, caí os 2 andares seguintes, onde me disseram que me segurei na viga do 2º para o 1º andar. Eu estava inconsciente na época e não tenho memória disso. O médico disse que dobrei ao meio sobre ela e depois a parte de trás da minha cabeça tocou a parte de trás dos meus pés, momento em que quebrei os ligamentos das costas ao cair de costas no chão. A próxima coisa que me lembro é estar de pé e a parte de trás da casa não estar mais lá. Foi substituída por uma luz muito brilhante que eu conseguia meio que ver através dela. Saí do que era a parte de trás da casa dando 3 passos através da luz.
Parecia que eu estava descendo alguns degraus. Além da luz intensa, havia um prado incrivelmente brilhante com montanhas além do prado. Tudo era muito bonito, verde e brilhante. Havia uma única árvore grande, oferecendo um pouco de sombra, e um lindo riacho fluindo a poucos metros da árvore. Acho que pode ter sido uma macieira porque tinha manchas vermelhas brilhantes na folhagem. Em volta do riacho havia animais bebendo água. Lembro-me de um veado e um esquilo do outro lado do riacho e um coelho do meu lado. Sentei ao lado do coelho e o coloquei gentilmente no meu colo, acariciando-o. Eu não estava preocupado com onde estava e não sentia a necessidade de questionar isso. Estava apreciando a beleza que me cercava. Os animais vinham até mim sem medo de mim ou uns dos outros. Eu estava completamente em paz, com uma alegria interior que podia sentir em minha alma. A cena era interminável, como se o vale e as montanhas se estendessem para sempre. Enquanto eu admirava a beleza ao meu redor, ouvi meu nome ser chamado. Vinha de trás de mim. Eu sabia que era minha amiga. Eu sabia que ela estava assustada e eu sabia que precisava ajudá-la. Lembro-me de dizer a mim mesmo que precisava respirar para poder dizer a ela onde eu estava. Lembro-me de dizer a mim mesmo para respirar, 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 e então acordei. Ela me ajudou a levantar e me levou pela mão para me tirar da casa. Andei sozinho daquela casa até a dela. Disse a ela para não se preocupar, que eu estava bem e que cuidaria da bagunça que tinha feito, o sangue, que ela precisava pegar uma camisa para mim, que eu iria ao banheiro, limparia e ninguém precisaria saber. Minha preocupação ainda era com ela e com o que eu poderia fazer para ajudá-la. Nunca pensei em mim mesmo ou em quaisquer ferimentos que eu poderia ter. Depois de ler essas experiências, não duvido que nossos animais de estimação estejam nos esperando no céu. Todos os cachorros vão para o céu? Gatos? Cavalos? Na minha opinião, sim. E essas experiências comprovam ainda mais que sim. Isso encerra o vídeo especial de hoje. Vocês têm algum outro pedido especial em mente? Deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo. Fiquem seguros, sejam abençoados e nos veremos novamente no próximo vídeo.